Bolsonaro continua líder da direita e qual que é a avaliação que vocês têm do crescimento da representatividade aí do Mauro Mendes, já que nós temos aí essa força, né, do interior? Olha, não, o Bolsonaro ele continua representante de um grupo, tá? De um grupo radical, mas não chega a ser nazista, não chega a ser... Agora existe esse grupo, sim, precisa tomar um certo cuidado que existe esse grupo, nazista, fascista, tá? Que não vai para a rua, não vai para lugar nenhum, mas alimenta as ideias. Então existe um grupinho, e não está só no Brasil não, está no mundo todo, mas muito forte na América do Sul. E teve um crescimento muito grande. Só que é um grupo que lida com sites, lida com uma série de outras coisas, tá? O grupo Bolsonaro vai ser o grupo mais radical, sem muita compreensão. É o cara que tinha vontade de xingar e se sente representado nos palavrões que o Bolsonaro diz. Tem muita gente que gostaria de xingar o Lula, xingar a Dilma, xingar o país, xingar o exército, agora, né? Agora começar a xingar também o exército, né? E o Bolsonaro é o cara que vai pro microfone e fala isso, então o cara se sente representado. Tá? Mas não é um grupo grande. O grupo da direita que vai se organizar, ela vai migrar. Nós falamos aqui um conjunto de nomes em relação a isso. Tem dois personagens que levam vantagem nesse conjunto de nomes. O Zema, em Minas, e o Mauro Mendes. Por quê? Porque os dois estão no segundo mandato. O Jorginho, em Santa Catarina, e o Tarcísio, em São Paulo, estão no primeiro mandato. Se o Tarcísio não for mal, ele não precisa fazer um excelente governo. Se ele não for mal em São Paulo, se ele conseguir manter o que tem, dar uma melhoradinha em São Paulo, ele não precisa do outro mandato para ser presidente. Ele pode ir nesse mandato aí. Eu até acho assim, a grande pergunta, até que dia o Bolsonaro fica nesse partido? Porque ele tem mais partido que ano de vida, né? Até que dia ele fica nesse partido? E quando ele migra do partido, ele vai ficar sem força, porque ele não é mais aquele cara que ia chegar assim, não, esse cara é legal, veio agora. Por quê? Porque os partidos estão diminuindo em vez de aumentar. Sim. Os caciques estão ficando cada vez mais fortes. É tanto que ele sempre foi para um partido e bancava o partido. Ele chegou agora, Valdemar da Costa Neves, não entregou a rédea para ele. Você quer, você vai sentar aqui do lado, mas a rédea não te entrega. Então já não existe mais isso. Agora, assim, o bolsonarismo, enquanto pensamento, enquanto ideia ali, vou colocar aqui um termo meio pejorativo, mas mais ou menos isso. Enquanto estupidez, ele vai permanecer. Assim como a esquerda também. Tanto que tem alguns partidos de esquerda, alguns líderes de esquerda que optam pela estupidez. Sim. Sabe? Então, assim, na direita, isso vai existir. Como vai existir na esquerda. Talvez ele seja o representante disso. Sabe? Dessa coisa mais agressiva, de palavrão, de falar um punhado de coisa, de voltar atrás, de responder na justiça as coisas, de fazer enfrentamentos indevidos, né? Aí você perguntar assim, tem ressonância aqui em Mato Grosso? Ainda tem bastante ressonância. Mas vai pesar muito mais, e vai ser organizado, e vai ser orgânico, é uma frente indissolúvel, a direita que se formou dentro desses nomes que estou falando, com pensamentos que envolvem comerciantes, empresários, produtores, uma série de gente que não está afim de palavrão, de xingar, de briguinha pequena, quer fazer grandes brigas. Márcia, o que o Bolsonaro fez foi fazer uma travessia do lulopetismo, que era uma esquerda gasta, concentrada num partido gasto, e no culto à personalidade do Lula. Chegamos a um partido hegemônico, desgastado, uma esquerda desgastada, que era um monte de partidinho fracionado, e o Lula cansado. Isso estava chegando num limite. O Bolsonaro veio, fez a travessia, e não tem mais viagem para ele. A viagem dele esgotou. Acabou. Deixou um legado, que foi esse princípio de formação de uma direita que estava desorganizada. A direita vai ganhar vida própria e ele vai ficar lá no quadro de honra da parede. Esse homem foi o responsável, mas não é mais protagonista. A direita, tem que haver uma direita, um espírito de direita, não precisa chamar direita. A esquerda volta com o Lula, mas não volta uma esquerda, volta também uma frente que vai ter que se organizar em torno de ideias modernas, a esquerda, mas ideias modernas, não as ideias antigas do PT antigo, do Lula antigo, do PSOL, não, nada disso mais. Há um mundo novo que vai nascer, então o legado do Bolsonaro foi esse. Quanto ao Mauro Mendes, eu vejo nele a cara do novo tipo de líder. E com um detalhe, o agronegócio brasileiro não tem líder. Está faltando um líder. De repente, o Mauro consegue ocupar esse espaço e Mato Grosso volta a ter um segundo Dante de Oliveira.
Pode ser esse nome aí da liderança da direita? Pode ser em Mato Grosso, sim, e do agro, né? Porque o Blairo Maggi se afastou da política partidária e o agro não gerou outros líderes. O agro, você tinha, o Neri veio, morreu na praia. O senador Fávaro está muito preso, ficou prisioneiro da ideia Lula. Eu acho que ele comprometeu a sua carreira. Nada contra o apoio, mas eu acho que agora ele é uma sombra do Lula, num Estado que não é lulista, que não é esquerdista, então se comprometeu muito. Então, o resto da bancada, outros líderes não são relevantes. Então, o Mauro Mendes pode ser o grande líder do agro no Centro-Oeste.